Bom dia, pessoal. Meu nome é Deverson e vamos para a nossa primeira aula de introdução à metodologia científica. Nessa primeira aula vamos conceituar ciência, vamos conceituar também metodologia científica, pesquisa, conhecimento, vamos ver as formas de conhecimento, os tipos de pesquisa que podemos desenvolver e os métodos de pesquisa que podemos aplicar em cada tipo de pesquisa. Então, o conceito de ciência. Então, para Lakatos e Marconi, ciência é a sistematização de conhecimentos, ou seja, um conjunto de proposições lógicas correlacionadas sobre um comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Resumindo, ciência é uma busca constante de explicações e soluções para os problemas que afligem e incomodam nós, seres humanos. Por isso, fazemos ciência. Então, a ciência ela é uma investigação disciplinada. Não é um conjunto de procedimentos que não são relacionados entre si. A ciência ela é realizada de forma sistemática, padronizada, ou seja, efetivada a partir de um método específico e controlado. Tá? Metodologia. O que é a metodologia científica? A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento. É a aplicação do método através de processos e técnicas que garante a legitimidade do saber obtido. Então, a metodologia é um elemento facilitador na produção de conhecimento, porque ela é capaz de auxiliar entender os processos de busca, de resposta, ou seja, um meio para a obtenção de conhecimento, a metodologia. E essa disciplina, em particular de metodologia científica, ela vai conferir os caminhos necessários para o autoaprendizado, em que o aluno é sujeito do processo. Então, dentro da ciência, você não pode esperar que as pessoas venham falar o que você tem que fazer. Você tem que ir atrás, você tem que aprender sozinho, você tem que ser autodidata. Perfeito? Só para fazer uma diferenciação aqui entre método, metodologia, ciência e pesquisa, o que é o método? Método é o conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. Então, o método é aquela receitinha de bolo que você tem para chegar lá no resultado final, que é o seu bolo. A metodologia é o estudo crítico desses métodos, dessas receitas que você vai aplicar na sua pesquisa. E a ciência? A ciência é o conjunto de conhecimentos precisos e metodologicamente ordenados em relação a um determinado domínio do saber. E a pesquisa é a atividade de investigação capaz de produzir um conhecimento novo ou sintetizar o que já se sabe a respeito de um determinado assunto ou área. Então, quando queremos conhecer mais, pesquisamos, e se nós pesquisamos utilizando uma metodologia científica, então nós estamos fazendo ciência, certo? E o conhecimento? O que é o conhecimento, então? Conhecimento é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do nada, não nasce do vazio, e sim das experiências, das relações que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos diversos. Então, sempre após qualquer leitura ou qualquer curso que você faça, você já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque você adquiriu novos conhecimentos dentro desse processo. Então, dentro do reino animal, aí, nós somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Somos os únicos capazes também de aplicar o que nós aprendemos por diversos meios, numa situação de mudança de conhecimento. Então, é a geração de novos conhecimentos. Também somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos, como a linguagem, e com ele registrar nossas próprias experiências, passar para outros seres humanos toda a nossa experiência, que é o que nós estamos fazendo agora nessa videoaula, que é o que você faz quando você escreve um texto, enfim, você está passando
seu conhecimento. Tá? Quais são as formas de conhecimento, então? Então nós temos aquela forma de conhecimento popular, ou empírica, que é também conhecido como senso comum, conhecimento filosófico, o religioso ou teológico e o técnico-científico. Tá? Então vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, o senso comum. Né? O que é o senso comum? Ou conhecimento popular ou empírico? É aquele modo comum, espontâneo, né? Pré-crítico, vamos dizer assim, de se conhecer as coisas. É o conhecimento do povo, que atinge os fatos sem você perguntar por quê. Né? Então, quando eu era criança, eu aprendi que tétano a gente curava com fumo de corda, né? Aí você fazia xixi no fumo de corda, misturava o xixi com o fumo e colocava lá no buraco do prego que você fez. E aquilo lá, então os antigos acreditavam que era bom para tétano. Veja bem, mas será que realmente xixi com fumo é bom para o tétano? Talvez para o tétano seja, né? Que vai aumentar a possibilidade de você morrer de tétano. Porém, na verdade, não houve, né, uma metodologia científica aplicada sobre esse conhecimento popular para validar essa propriedade antitetânica do fumo com xixi. Tá? Então isso é senso comum. Então quando você repete aquilo que você ouviu sem uma comprovação, você tá indo para o conhecimento popular ou senso comum. E o conhecimento filosófico? Já o conhecimento filosófico ele é fruto do raciocínio, da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Então, no conhecimento filosófico, né, é utilizado um raciocínio, uma reflexão humana, porém, ela não tem, essa reflexão filosófica, ela não tem o intuito de explicar, né, explicar através de um método científico se aquela reflexão é verdade ou não é verdade. Tá? Então, no campo filosófico, o conhecimento ele fica é subjetivo. Tá? Já no campo religioso, esse conhecimento ele é revelado pela fé divina ou pela crença religiosa. Tá? Então não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Então, por exemplo, os evangélicos acreditam que não pode assistir televisão, é pecado. Os adventistas, né, para eles não podem trabalhar no sábado e no domingo, na sexta e no sábado, aliás. Então, quer dizer, isso é uma crença dele, tá certo, tá errado, né? Indiferente, né? É aquilo que ele acredita, né? Então, esse conhecimento religioso, ele parte do dogma da fé, né? Que é você acreditar sem questionar. Tá? Esse é um conhecimento religioso ou teológico. Já o conhecimento técnico-científico, ele é produzido pela investigação científica. Ele surge não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de origem prática da vida diária. Uma característica está no conhecimento ordinário, mas do que do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas, criticadas através de provas. Então, o conhecimento científico é o conhecimento racional, sistemático, exato, verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Tá? Então, a gente pode dizer que o conhecimento científico ele é racional e objetivo, ele se atém aos fatos, ele transcende, ultrapassa esses fatos, ele é analítico, requer exatidão e clareza, ele é comunicável, é verificável e depende da investigação metódica que você utilizou.
busca e aplica leis, é explicativo, pode fazer predição, é aberto e é um conhecimento útil, certo? Então, por exemplo, descobrir uma vacina que evita uma doença, descobrir como se dá a formação da madeira. Esses são tipos de conhecimento científico, certo? Bom, a partir dessa explanação, vamos ver agora quais são os tipos de pesquisa que nós podemos fazer dentro da ciência. Nós temos então a pesquisa experimental, pesquisa exploratória, pesquisa social, pesquisa histórica, pesquisa teórica. Vamos falar então sobre cada uma dessas pesquisas. Mas primeiro, o que é pesquisa? Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Quando você quer comprar uma televisão nova, o que você vai fazer? Pesquisar, não é? Para você saber onde que é mais barato, qual que é o melhor produto. Então, a pesquisa é essa busca ou procura de respostas para alguma coisa. Tá? Então, nós temos. Então, fazer pesquisa é investigar um assunto de interesse e relevância, observar os acontecimentos, conhecer com profundidade, utilizar método científico, responder às questões que surgem no decorrer do estudo, descobrir resposta e ter curiosidade constante. É isso que move o cientista. Você tem que ser curioso. Então, o pesquisador ele tem que ter um espírito científico. Antes de tudo, uma atitude, uma disposição subjetiva do pesquisador que busca soluções sérias, com métodos adequados para o problema que enfrenta. O pesquisador também ele cultiva a honestidade, a sensibilidade social, a curiosidade, a integridade intelectual, perseverança e o mais importante, ele evita o plágio. O que é plágio? É você copiar ideias de outras pessoas. Bom, com relação à pesquisa experimental, é toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento. Exemplo, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. O que vai acontecer esse ácido na placa de metal? Então aí você vai, é uma experimentação. Já na pesquisa exploratória, é aquela pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Por exemplo, saber como a árvore cresce. Então você vai explorar todos os momentos de vida de N espécies para você saber como que ela cresce. A pesquisa social. A pesquisa social é toda pesquisa que busca respostas de um grupo social. Por exemplo, saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Então isso é uma pesquisa social. A pesquisa histórica é toda pesquisa que estuda o passado. Então, por exemplo, saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. Isso é uma pesquisa histórica. A pesquisa teórica é toda pesquisa que analisa uma determinada teoria. Exemplo, saber o que é a neutralidade científica. Então você fica simplesmente no campo teórico, você não vai experimentar, você não vai explorar, certo? Simplesmente ler e refletir. Muito bem. E os métodos? Com relação aos métodos de pesquisa, nós temos a pesquisa direta, pesquisa indireta, histórico, descritivo, correlacional, causal, comparativo e experimental. Vamos falar então sobre cada uma delas. Tá? Com relação à pesquisa direta, ela busca os dados diretamente na fonte, possibilitando conhecer a realidade na prática, por meio de leituras, de reflexões, evidência da realidade, obtida com a observação e experimentação. Então a pesquisa direta é uma pesquisa de campo, que você vai lá no bairro, ou num sítio, ou num morro, fazer uma pesquisa. A pesquisa de laboratório, a pesquisa de ação, um método que você utiliza é um método descritivo, conforme você vai pesquisando e descobrindo, você vai escrevendo, e experimental, porque você, na pesquisa direta, você tem que experimentar ou vivenciar a sua pesquisa. Já na pesquisa indireta,
tá? Eu não vou a campo, né? Eu não vou no laboratório tampouco. A pesquisa indireta, né, utiliza-se de informações, conhecimentos e dados que já foi coletado por outras pessoas, demonstrado de diversas formas, como documentos, leis, projeto, desenho, livro, artigo, revista, jornal, entre outras mídias. Né? Então, essa pesquisa indireta normalmente é uma pesquisa documental ou bibliográfica. Né? O método é um procedimento bibliográfico, né? Um procedimento histórico, onde você vai fazer o levantamento biográfico, vai montar uma cronologia dos fatos e tentar responder alguma questão ou alguma hipótese. No método histórico, o método histórico ele envolve estudo, compreensão e explanação de eventos do passado. O propósito dessa pesquisa é chegar a conclusões relativas a causas, efeitos ou tendências de ocorrências passadas que pode ajudar a explicar os fatos no presente e antecipar o futuro. Então, por exemplo, o golpe militar em 1964. Tá? É interessante eu saber isso daí, isso já aconteceu, é passado, né? Não interessa mais pra gente. Lê do engano. Na verdade, né, através do passado, nós conseguimos, né, ver ou fazer uma projeção do futuro. Então, essa pesquisa histórica, ela busca as causas e os efeitos, né, a partir de acontecimentos passados. As fontes, né, primárias desses dados são constituídas pelos conhecimentos dos fatos, através de suas testemunhas, através do que já foi escrito. As fontes secundárias envolvem pessoas relacionadas a essas testemunhas ou documentos. No método histórico, né, tem algumas etapas que envolvem esse método, que é a definição do problema, a formulação da hipótese ou questão a ser respondido, a coleta sistemática dos dados, a avaliação desses dados e a confirmação ou não daquilo que você postulou na sua hipótese. Tá? Muito bem. O método descritivo. O método descritivo ele envolve a coleta de dados a fim de testar hipóteses ou responder a questões referentes ao corrente status do indivíduo do estudo. O pesquisador deve selecionar a amostra e coletar os dados cuidadosamente, visto que a população que tem a informação desejada nem sempre está disponível. Então esse método ele requer o desenvolvimento de instrumentos próprios de medida a fim de obter a informação que você deseja. Então a forma como os dados são coletados caracteriza um método descritivo, através de relatório pessoal ou observação. Os instrumentos utilizados são questionários, entrevistas ou escalas padronizadas. Então, alguns tipos de método descritivo. Né? A pesquisa exploratória, né? Por exemplo, o censo, né? Cada membro da população, você já responde aí o censo aí, pelo menos uma vez a cada 10 anos, né? Tem alguém do censo aí, do IBGE, batendo na sua porta lá para fazer um levantamento. Né? As pesquisas educacionais, estudos de desenvolvimento, né, de idade, de crescimento, de maturação, são todos esses são métodos descritivos. O método correlacional. Já o método correlacional ele envolve coleta de dados a fim de determinar se até que grau uma relação existe entre duas ou mais variáveis mensuráveis. O fato de que existe uma relação entre duas variáveis não necessita que uma é a causa da outra. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um exemplo de duas variáveis. Vamos pegar as duas eleições do presidente Lula. Na primeira eleição, a região que elegeu ele foi praticamente a região sul-sudeste, né, que é a região mais rica do país. Já no segundo turno da eleição do Lula, no segundo turno, não, perdão, na segunda gestão, quem elegeu ele foram os estados do norte e nordeste, os estados mais pobres, que recebem maior quantidade de Bolsa Família. Então, a variável Bolsa Família
né, influenciou na votação do Lula no segundo mandato dele. Então isso é um método correlacional que busca correlacionar, fazer uma correlação de N variáveis ou de N fatos. Muito bem. E vamos agora para o método causal comparativo. Então, no método causal comparativo, o investigador procura determinar a causa ou a razão pela existência de diferenças no comportamento ou condição de grupos de indivíduos. Então, a abordagem básica se inicia com o efeito e a procura pelas possíveis causas. O método causal comparativo procura identificar relações de causa e efeito. Nesse método, a causa estudada já aconteceu, não sendo possível manipulá-la. Tá? Os grupos a serem estudados já estão formados e já são diferentes da variável independente. Então, nesse tipo de estudo, um grupo pode ter tido experiência e o outro não. Um grupo pode possuir uma característica que o outro grupo não possui. De qualquer forma, a diferença entre os grupos, que é a variável independente, não foi determinada pelo pesquisador. Então, nesse método causal comparativo, ele busca fazer essa comparação entre grupos. Tá? Por exemplo, o rendimento escolar cai quando o aluno trabalha. Para isso, a gente tem que verificar dois grupos. Aquele grupo dos alunos que não trabalham, e estudam, e aquele grupo dos alunos que trabalham e estudam. Um que não trabalha e estuda, e outro que trabalha e estuda, aí para você poder verificar o rendimento, dos dois grupos. Essa é uma pesquisa causal comparativa. E por fim, o método experimental, que nesse método o pesquisador ele manipula deliberadamente algum aspecto da realidade dentro de condições anteriormente definidas, a fim de observar se produz certos efeitos. Não existe pesquisa experimental sem experimento. O experimento é uma situação criada em laboratório, com a finalidade de observar, sob controle, a relação que existe entre os fenômenos. Essa pesquisa experimental ela pretende estudar de que modo ou por que causas o fenômeno produzido. Quando bem conduzidos, os estudos experimentais produzem evidência referente às relações causa e efeito levantadas através da hipótese. Tá? Então, no método experimental, tem que haver o experimento, certo? Esse experimento controlado em laboratório para você poder comprovar ou não a sua hipótese. Tá? Então, o método científico é a forma de proceder ao longo do caminho. Então, na ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo. Então, alguns métodos científicos. Nós temos métodos científicos indutivo, dedutivo, hipotético indutivo, hipotético dedutivo e dialético. Tá? Então, no método indutivo, o método indutivo é um processo mental que, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Então, nós temos uns dados particulares e a gente infere alguma coisa a partir desses dados. Por exemplo, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro também, o corvo 3 é negro também, o corvo N é negro também. Então, todo corvo é negro. Então, isso é uma indução. Então, um outro exemplo, o cobre conduz energia, o zinco conduz energia, o cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais, logo, todo metal conduz energia, certo? Então, isso é um método indutivo. Tá?
Então a principal crítica com relação a esse método indutivo é qual que é a justificativa para essas inferências, né, indutivas. Qual a justificativa para a crença de que o futuro será como o passado? Tá? Então, você observa analisa alguns elementos e no seu salto indutivo você projeta isso daí para todos os elementos que não foram observados também. Tá? Então, essa é uma crítica do método, né, que não, às vezes você tem as particularidades dentro das populações investigadas. Já no método dedutivo, né? Então, vamos fazer uma diferença aqui entre o indutivo e o dedutivo. No indutivo, né, todos os cães, por exemplo, todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Tá? Isso é indução. Na dedução, né, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então, veja, eu já tenho conhecimento que todo mamífero tem um coração. Eu sei que o cão é um mamífero. Então, eu deduzo que todo cão tem coração. Menos os pitbull, né? Brincadeira. Já no método hipotético indutivo, né, é um método de tentativas e eliminação de erros, que não leva a certeza, pois o conhecimento absolutamente certo e demonstrável nós não conseguimos alcançar através desse método. Esse método também é conhecido como método de tentativas e eliminação de erros. Ele é formado por 3 etapas. O problema, que é a formulação de um ou mais hipóteses a partir da teoria existente. A solução, que é a dedução de consequências na forma de proposição. E os testes, né, que é a tentativa de refutação ou aceitação da hipótese. Então você formula um problema, uma solução para ele e testa, vê se aquele negócio vai funcionar ou não. Então esse é o método hipotético dedutivo. Já no método dialético, né, ele parte da premissa de que na natureza tudo se relaciona, se transforma e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador ele precisa estudar em todos os seus aspectos, relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no mundo está sempre em constante mudança. Tá? Então, o método dialético é um método do contrário. Você tem uma tese, né, que é aquilo que você acredita, e uma antítese, que é a oposição da sua proposta. Né? O pensamento dialético ele vai simplesmente estudar, né, sintetizar, aliás, a proposição e a oposição gerando uma conclusão. Tá? Esse é o método dialético. Bom, chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Né? Essas referências aqui que eu deixo para vocês tem na nossa biblioteca virtual, a primeira. A segunda tem na biblioteca física. Caso vocês, para você entrar na biblioteca virtual, tem um banner na homepage da FAP, Biblioteca Virtual 3.0. Clica lá, o seu usuário é o seu RA e a sua senha é a sua data de nascimento, que você já sabe. Caso você não consiga acessar, vou deixar o fórum disponível aí para as nossas dúvidas. Tá? Então, no nosso fórum, você pode postar as suas dúvidas, dificuldades e responder a pergunta que deixarei para vocês lá. Então, tenham um bom dia, bom trabalho para vocês e até a próxima videoaula.